Sejam todos bem-vindos à 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste ano nós temos o tema Inteligência Artificial, uma nova fronteira para a ciência brasileira. O isolamento social imposto pela pandemia favoreceu o desenvolvimento de diversas tecnologias em inúmeros setores de produção. E para a agricultura isso não foi diferente. Dessa forma, convidamos vocês para prestigiar essa palestra que nós vamos tratar de ferramentas tecnológicas ou modelos biomatemáticos para previsão ou estimativa da produtividade com a cultura palma-forrageira. Com isso, o produtor, o pesquisador e todos aqueles que se dedicam à cultura têm à sua disposição uma ferramenta para fomentar e planejar as suas atividades rurais, assegurando cada vez mais a assertividade do seu empreendimento rural. Quantos animais ele vai conseguir alimentar através de uma estimativa correta da sua produtividade. Então, vamos juntos. Vamos diretamente ao tema. Então, hoje nós vamos conhecer sobre os modelos biomatemáticos para a predição da produtividade da palma-forrageira cultivar gigante. Uma pergunta bem simples. Por que em agronomia é tão importante e ao mesmo tempo complicado prever a colheita em até 3 meses? Veja bem, por duas questões. É a complexidade e a singularidade. Complexidade. O vegetal ele é infinitamente complexo, pois tudo está rigorosamente ligado a tudo no contexto de produção. Vamos imaginar o vegetal inserido ao solo, sob influência direta dos fatores físicos, químicos e biológicos. E em contato direto com a atmosfera, né? Nós temos ali a pressão, temperatura, umidade, precipitação, entre outros fatores climáticos. E quando nós construímos o modelo, o exercício da modelagem, nós simplificamos essa realidade para tentar isolar as variáveis mais relevantes, simplificando brutalmente o sistema agronômico, para então poder prever um fenômeno que nos interessa antecipar e saber, que é o potencial produtivo daquela cultura. E a singularidade? Por que limita tanto a expansão desse modelo? Porque é um problema assim caracterizado como, de certa forma, assim, grave, porque as características são únicas de cada planta. Então, isso limita bastante a extrapolação desse modelo para outras culturas. Então, nós temos a complexidade e a singularidade. Mas são desafios facilmente superados pelas técnicas aí que nós vamos conhecer hoje. Vamos, então, aqui apresentar os modelos de regressão linear simples, regressão linear múltipla com efeito simples, o modelo de regressão linear múltipla com os efeitos simples, quadrático e todas as interações possíveis entre as variáveis. E vamos conhecer também como aplicar os modelos relacionados às redes neurais artificiais. A estatística possui muitas técnicas de análise de dados. Uma delas é conhecida então como análise de regressão, que foi inicialmente estudada por Sir Francis Galton, que ele estudou a relação entre as estaturas das crianças com as estaturas dos seus pais. Então nós vamos conhecer como esse modelo de regressão pode de fato favorecer a uma estimativa de colheita, né? Como pode ser uma ferramenta que visa assegurar essa tomada de decisão. Então nós vamos apresentar esse slide aqui mostrando um pouquinho do que são os exercícios da modelagem na agricultura. Então na agricultura nós temos diversas linhas da modelagem, em que a expressão vegetal ocorre em resposta àquilo que está no contexto de produção, que são os fatores edafoclimáticos, né? Então, diversos modelos foram desenvolvidos com infinitas finalidades. Por exemplo, produção de grãos através das redes neurais foi trabalhado por Alves em 2016 e colaboradores, e Soares também e colaboradores em 2015. Nós temos outros modelos para estimativa da área foliar, outros modelos para previsão de colheita, né? Antecipar a colheita para um planejamento estratégico das suas oportunidades de comercialização com outros nichos de mercado. E uma ferramenta exitosa para descrever, substanciar e elucidar essas incógnitas de alta complexidade tem sido apresentada com um modelo de RNA. O modelo ele se baseia num sistema biológico. Em que sentido? Com a aprendizagem e o treinamento, ocorre uma similaridade com o cérebro humano. Quanto mais a gente estuda, mais a gente dedica a determinada área, mais a gente consegue reunir informações sobre aquilo. Então é assim que o modelo às vezes funciona. Eles assimilam por experiência e permitem generalizar
as situações já incorporadas, permitindo também anular características que sejam desnecessárias ao modelo. Algumas variáveis de baixa informação relativa, elas podem facilmente ser suprimidas no modelo. Outras principais vantagens que nós temos faz parte do ajuste universal das funções, né? Se tratar de um modelo não paramétrico, não precisa ter uma distribuição normal dos dados, e admitir a perda de dados, que isso é muito importante. Além disso, não requer muitas informações sobre o fenômeno a ser estudado. Vamos apresentar para vocês aqui, só para ilustrar, um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido pelo professor Alcinei sobre a estimativa da área do couve, da folha da couve. Então, vamos imaginar. Trata-se de uma figura altamente irregular, uma figura geométrica, a folha da couve. Então, nós temos aqui quais seriam aqui a forma de a gente estimar com grande precisão essa área foliar, com duas dimensões, por exemplo, comprimento e largura. Qual seria o modelo para a gente conhecer isso? E para que conhecer essa área foliar da couve? Para os programas de melhoramento genético, para estimar também a produtividade, entre outras questões. Então, o professor conseguiu construir aqui, através de duas entradas aqui na camada. Nós temos a camada de entrada com comprimento e a largura, x1 e x2. E aqui nós temos os pesos sinápticos, né? E com os seus respectivos vieses. Então, o que nós temos? Cada 4 pesos desse aqui originou uma matriz com 4 linhas. Aqui originou uma matriz com 2 linhas. Aqui uma matriz com 6 linhas. E conseguiu, então, uma estimativa da área foliar do couve com grande precisão através dessas duas dimensões. Então, o produtor, o pesquisador, o melhorista, que consiga realizar essas duas medições com largura e comprimento, ele consegue obter a área com maneira. E essa inteligência artificial ela está em várias áreas da ciência, como eu disse anteriormente. Que ele colocou bem o seguinte: a inteligência artificial ela visa selecionar variedades superiores, enquanto o produtor pode se concentrar no trabalho mais importante, que é cultivar. Então, nós temos que dar suporte ao produtor. Então, essa ferramenta tem que vir de maneira a subsidiar a atividade agrícola. Dessa forma, o pesquisador construiu um modelo para identificar as características fenotípicas do pepino e assim identificar a realização. Vamos ver aqui. A questão da textura, diâmetro de casca, coloração, que mais agrada o mercado consumidor desse legume. Então, nós temos aqui uma plataforma digital que permite selecionar de acordo com essas características que eu mencionei anteriormente. Então, tamanho, espessura, a cor, se tem arranhões, uniformidade e presença de espinhos. Então, essa máquina aqui, ó, ela permite, vamos ver aqui o funcionamento, identificar, por meio da inteligência artificial, quais dessas variedades aqui, elas reúnem as características desejáveis. Então, a partir do momento que ela consegue reunir toda a característica desejável ou aceita pelo mercado consumidor, nós temos então um modelo aprovado na prática para identificar e recomendar aquela variável, aquela variedade que seja mais adequada. Outros estudos de grande importância sobre a investigação do desempenho das redes neurais, observamos também nesse estudo. Então, para a predição da produtividade nessa cultura, que foi baseada no tipo de RNA com o algoritmo Backpropagation, otimizado de Levenger e Marquardt, então nós observamos que 4 variáveis, sendo elas aqui índice de área foliar,
a massa verde total, aqui a altura da planta e número de plantas por metro quadrado, a gente consegue montar um quebra-cabeça para estimar a produtividade. Então, observe que nós temos 4 variáveis na camada de entrada e uma na camada de saída. O que a gente quer? A gente quer treiná-la de maneira que o quebra-cabeça fique ajustado, bem alinhado, para então promover uma estimativa da produtividade de maneira mais eficiente. E como é que vai dizer essa eficiência da rede? É medida por quê? Pelo menor erro relativo médio e pela menor variância na amostra de validação. Então, nós temos uma amostra de treinamento, que nós vamos conhecer à frente, e uma amostra de validação, que os dados não foram relacionados ao treinamento, para então comprovar e validar o modelo como um modelo promissor para ser utilizado em prática. Então, nesse caso aqui, nós temos uma rede composta por 4 variáveis na camada de entrada, nós já citamos aqui, e com 35 na camada oculta, ou também intermediária. Esses 35 neurônios fazem parte de um treinamento. Então, de todos os treinamentos, o arranjo 4, 35, 1, que esse 1 é a camada de saída da produtividade, nós conseguimos selecioná-las por meio do menor erro relativo médio e menor variância na camada de validação. Aqui na cultura da soja, nós observamos também um estudo muito interessante, no qual o pesquisador obteve um treinamento aí por cerca de 3 horas com 20 mil redes, com o neurônio variando de 1 a 20 na camada intermediária. Então, ele conseguiu estimar a produtividade da soja por meio de 2 variáveis na camada de entrada, o hábito de crescimento e a densidade populacional. Logo, a arquitetura utilizada aqui foi de 2, 9 e 1. Significa que de 1 a 20 neurônios ele selecionou a arquitetura com 9 neurônios na camada intermediária. Outros modelos têm sido feitos também com essa modelagem de redes neurais para a agricultura de precisão, identificando qual a parte aqui na área que necessita de uma resposta mais imediata e não uma correção generalizada, sim específica por área. Então, os autores concluíram nesse trabalho que a rede neural apresenta grande relevância para o suporte na tomada de decisão na agricultura. Vamos colocar de maneira bem simples. O que o produtor quer saber? Vamos imaginar aqui um produtor que está aqui trabalhando com a cultura do algodão. O que ele está pensando? Quando ele começa a atividade agrícola, ele já está pensando na colheita. Então, o que ele quer? Obter uma produção satisfatória. Então, com as redes neurais, ele conseguiu ter um beneficiamento dessa produção, acerca da qualidade do fio, e ele conseguiu fazer um treinamento com 11 neurônios na camada de entrada. Então, ele colocou 8 características de fibra e 3 ajustes do processo, observando 7 condições da qualidade do fio. Então, para definir o percentual da mistura na matéria-prima para identificar qual o produto que ele quer utilizar. Então, essas redes possibilitou isso. Ele seleciona a característica do fio, se tem maior densidade, maior resistência da fibra, maior diâmetro, e com isso ele consegue identificar qual fio vai apresentar uma qualidade específica da determinada produção de um material na indústria têxtil, por exemplo. Na classificação do tomate também nós temos diversos estudos que permitem então identificar qual tomate que é mais adequado ou mais exigido pelo mercado consumidor, que foi mostrado semelhante para a cultura do pepino. Então, nós queremos mostrar aqui também um outro estudo, só para a gente finalizar essa parte, aí, foi um modelo conhecido como multicamadas e também um algoritmo backpropagation. Os pesquisadores conseguiram também uma predição satisfatória para o desempenho. E na palma forrageira, que grande importância esse modelo reveste? Então, nós observamos o seguinte: uma cultura que sofre influência direta das condições adversas do semiárido. Então, nós temos a possibilidade de conhecer previamente qual vai ser o potencial produtivo. Então, esse conhecimento prévio das informações relacionadas à produtividade favorece o planejamento da atividade agrícola, minimiza os custos e permite a comercialização do excedente da produção. Então, ainda mais
importante esse modelo se apresenta por conta das influências diretas e negativas do semiárido, no qual a cultura está inserida. Uma questão muito importante também que nós temos nos modelos de estimativa é quanto às imagens digitais. Nós vamos conhecer aqui alguns modelos para estimativa da área do cladódio por meio de imagem. Então, a determinação dessa área fotossintética é de grande importância para a determinação da intensidade de transpiração, a área do cladódio específica e a área e o índice de área do cladódio. Vamos observar que as dimensões são feitas aferindo-se, então, aqui a largura e o comprimento do cladódio, aqui em diversos modelos. O que nós queremos com isso? Identificar uma forma que se alcance maior precisão para a estimativa. Até então, o modelo que nós estimamos a área do cladódio é definido pelo produto dessas duas dimensões, largura e comprimento, multiplicado pelo fator de correção 0,693, que vai promover uma unidade em centímetros quadrados. Então, nós observamos que esse modelo aqui não tem uma grande precisão prática. Então, o que nós queremos com isso? Fazer um registro dessa área fotossinteticamente ativa através de... Então, nós buscamos, através de identificar a planta de modo que a gente consiga estimar com maior precisão tanto a área do cladódio como a área total de cladódio. Aqui nós temos um modelo também dessas imagens para estimativa de área e também estimativa de infestação de pragas. Interessante, nós temos aqui a parte em verde aqui, a área do cladódio sadia e aqui a parte pigmentada, a área atacada. Para tomar decisão, nós estamos na hora de fazer o controle, já entrando no nível de dano econômico, e quais são as consequências disso em termos de produtividade, né? Quando o ataque da praga, quando não controlado no tempo correto, pode favorecer até a extinção da cultura naquela área, ou seja, pode dizimar a produção. Nesse momento, nós vamos partir para a parte prática da nossa videoaula, na qual nós vamos conhecer como funciona a rotina para a estimativa da área do cladódio e também para a área atacada pela praga. Essa rotina foi construída pelo professor Alcinei Azevedo, que também é colaborador desse projeto de pós-doutorado na Unimontes. Então, o primeiro passo que nós devemos conhecer aqui, para a estimativa da área através de imagem, é o que constituirá as cores da nossa imagem. Então, nós vamos identificar o seguinte: todo o tecido aqui relacionado ao cladódio seria um tecido na tonalidade verde. Aqui a parte da cochonilha, um tecido assim mais bege, e aqui o fundo com tecido branco. Vamos identificar isso aqui em paleta de cores. Então, nós observamos que as tonalidades de verde representam o tecido sadio, ao passo que o branco, chegando até a tonalidade um pouco mais escura, representa o fundo. E aqui nós teremos as diversas tonalidades que representam a praga em específico, a cochonilha. Com isso, nós já temos aqui um esboço para a representação do que constituirá a área do cladódio. Aqui em branco, a gente observa, já seria aqui a estimativa da área do cladódio. Se a gente colocar um contraste aqui com o fundo branco, a gente permite identificar melhor. Aqui em preto seria, então, a área totalmente definida correspondente ao cladódio. Quando a gente observa já a questão da praga, né, o que foi atacado de fato ali, qual é o nível de infestação que tem essa praga sobre a cultura, nós observamos aqui na cor lilás que já tem um ataque significativo. E aqui a tonalidade de verde seria o tecido sadio. Mas quanto isso representa? Qual de fato seria a área sadia, o tecido sadio dessa planta? Então nós temos aqui aproximadamente 80% correspondente à área com o tecido sadio. Logo, nós temos que 20% em aproximado, nós teríamos o tecido atacado. Essa ferramenta é de grande importância para a tomada de decisão. Nós então podemos identificar qual seria o momento correto para entrar com o controle dessa praga tão devastadora para a cultura forrageira. A seguinte questão: nós conseguimos entender que o comportamento vegetal e seus reflexos sobre a produtividade é essencial ao planejamento rural. Com isso, os modelos biomatemáticos são promissores na predição do rendimento. Então, nós estimamos a produtividade por meio da interface da análise de regressão, simples, múltipla, quadrática e as interações, bem como pelos modelos de...
O estudo foi desenvolvido, como eu disse anteriormente, aqui nós temos a exemplificação da área experimental. O estudo foi desenvolvido a área devidamente preparada, com todos os tratos culturais que são recomendados para a cultura, né? Com a subsolagem, aração, destorramento, nivelamento, adubação, aqui o plantio sistematizado com gabarito, e aqui nós temos o arranjo final. O estudo foi desenvolvido. Então, o que foi feito aqui? A cultura foi implantada em um espaçamento com 2 metros entre ruas e 20 centímetros entre plantas, perfazendo aí uma densidade populacional de 25.000 plantas na disposição experimental com 10 fileiras, com 50 plantas por fileira. O estudo foi desenvolvido planta. O estudo foi desenvolvido e aqui a área representativa. Então imagine que a gente chega nessa área aqui e faça alguns registros fotográficos, ou de mensuração direta, ou de contagem direta, e consiga estimar a produtividade em 4 meses, como eu disse anteriormente, 3, 5 meses. Isso tudo que favorece o planejamento agrícola, porque você consegue identificar qual vai ser o seu volume de biomassa produzido e qual o número de animais. O estudo foi desenvolvido. As avaliações que nós observamos. O estudo foi desenvolvido. Aqui, primeira parte, a altura da planta, com a trena, da base ao ápice. O estudo foi desenvolvido para identificar quais dessas variáveis são mais adequadas para compor o modelo. Aqui nós temos o comprimento. O estudo foi desenvolvido. Aqui, identificação da largura do. O estudo foi desenvolvido. Aqui nós fizemos, através de um paquímetro, o estudo foi desenvolvido. Aqui, dando sequência às variáveis que foram obtidas em campo, nós temos agora a contagem direta com o número de cladódio. A partir do cladódio primário, contou-se todos os cladódios por planta. O estudo foi desenvolvido. Na sequência, nós identificamos a massa de cladódios por planta, colocada sobre uma balança, para identificação da massa por planta que vai representar a produtividade de matéria viva. O estudo foi desenvolvido. Com isso, nós queremos construir os modelos, né? Os modelos de predição. Qual desses modelos aqui, qual dos modelos de regressão ou de redes neurais se adequa melhor ao... Então, todos os modelos biomatemáticos foram desenvolvidos no software R com rotinas específicas que nós vamos passar para vocês. Nesse slide, nós temos a área útil experimental. Qual é a área útil? É aquela que a gente consegue desprezar aqui, a bordadura. Então, nós temos um grid aqui com 8 fileiras e 48 plantas por fileira, perfazendo, então, 384 unidades básicas. Então, cada planta dessa aqui ela foi amostrada no que diz respeito às dimensões comentadas anteriormente. Para a predição da produtividade, nós vamos apresentar, então, aqui o primeiro modelo, que é o modelo de regressão linear simples. O que constitui um modelo de regressão linear simples? É aquele que apresenta apenas uma variável resposta com apenas uma variável preditora. Então, o modelo de regressão linear simples é uma equação matemática que inclui somente 2 variáveis e apresenta uma relação em linha entre elas. Vamos entender melhor aqui como funciona. Então, aqui nós temos a variável resposta, também conhecida como variável dependente, que no caso seria a produtividade. E aqui a variável independente, ou a variável explicativa, ou a variável preditora, que vai predizer a produtividade. Então, nós temos aqui a variável resposta, I, que é um modelo aqui estatístico, com o coeficiente de interseção, né, que é um intercepto. Aqui o coeficiente angular, o beta1, e aqui a variável. E esse modelo ele está associado ao erro. O que acontece? Nós temos os modelos de regressão determinístico e o probabilístico. O determinístico é quando exatamente um avanço unitário aqui, 1 na variável explicativa, nós temos uma mudança na mesma proporção aqui com números inteiros. Então seria o determinístico. O modelo probabilístico quando envolve um erro. E para a validação desse modelo, nós temos diversos parâmetros, que aqui são o R2 ajustado, o coeficiente de variação do modelo.
Esses aqui pode existir modelos com R2 alto e não ser modelos bons, e pode existir modelos com R2 baixo e não ser modelos ruins. O que acontece? O R2 ele indica a qualidade do ajuste. Quanto à variação aqui na variável resposta, pode ser explicada pela variação aqui na variável independente. Existe uma variação de explicação, mas ao mesmo tempo eles não são medidas que atestam a qualidade do modelo por si só. Nós temos que identificar também a significância dos coeficientes, a distribuição dos resíduos, nós temos que identificar se a soma dos erros é igual a zero e a variância constante dos resíduos também, ok? Também, para a predição da produtividade, a regressão linear múltipla com efeito simples. Como é que seria com o efeito simples? Que nós vamos ter apenas duas variáveis ou mais. Então, aqui para explicar uma variável resposta, nós temos agora duas variáveis. Por exemplo, espessura do cladóide e área total do cladóide, para poder explicar essa variável que nós desejamos conhecer. Então, o modelo ele acrescenta aqui uma ou mais variável, que vai depender se essa variável tem ou não importância, que a gente consegue observar isso muito pelo R2 ajustado, que é quando você acrescenta uma variável e ela não tem grande importância, o R2 ajustado ele identifica isso, né? Quais são as variáveis que podem ser suprimidas do modelo também. E aqui nós temos os modelos de regressão linear múltipla com vários fatores, vamos dizer assim, questão simples, quadrática ou com a interação possível entre elas. Então nós temos aqui o modelo, a variável resposta, que nós desejamos saber, que sofre influência então do intercepto, aqui a variável simples, ela podendo ser multiplicada ou podendo estar ao quadrado. Então ela é quadrática ou com várias interações. Aqui seria um exemplo do modelo. Então a seleção desses modelos foi baseada em critérios essenciais que indicam a qualidade do ajuste, conforme a proposta aqui de Hanschen e Schauge, 2008. Então nós observamos também o R2, o R2 ajustado, a diferença entre eles. Observamos a questão dos pressupostos da análise de regressão, né? A significância dos coeficientes, como eu disse anteriormente, normalidade dos resíduos, a análise gráfica dos resultados e os critérios de informação, que nós observamos o A e C, o B e C, o log-like e o coeficiente de variação, né? Então esses aqui são critérios de informação que o menor número indica o modelo mais adequado ali para compor os nossos modelos potenciais. Quanto às redes neurais artificiais, nós vamos explicar um pouquinho mais, que é um modelo um pouco mais complexo. Nós temos então aqui, vamos entender. Aqui nós temos as variáveis na camada de entrada e aqui na camada de saída. Entre essas duas camadas de entrada e saída, nós temos os neurônios que serão definidos, treinados, para saber qual o arranjo possibilita uma melhor arquitetura. Aqui na parte da modelagem dos dados, né? Então nós tivemos aqui a amostra de treinamento e que nós trabalhamos na camada de entrada para compor a arquitetura de rede. O comprimento do cladóide, a largura do cladóide, a espessura do cladóide, os números de cladóide, o número de cladóides, a área total de cladóides e a altura da planta. E a camada de saída nós temos então a produtividade, que é a variável resposta que nos interessa conhecer. Nós fizemos aqui pela função normalize data o intervalo desses dados variando aí de 0 a 1 no pacote RS-NNS. Só apenas para normalizar esse dado. Então 80% dos dados, a amostra aqui de 400 plantas, foram destinados ao treinamento e para a validação desse modelo nós utilizamos 20% dos dados que corresponde a 100 plantas. E essa seleção aqui, ó, tanto dos dados de treinamento quanto de validação, foi feita de modo aleatório. O modelo foi construído do tipo percepto de multicamadas e que a função MLP do pacote RSNS com o algoritmo Backpropagation e a taxa de aprendizagem de 10%. Nós temos aqui então
Então foram testadas 10 arquiteturas de rede, variando aí com neurônios na camada intermediária de 1 até 10. E cada arquitetura de rede ela foi treinada 100 vezes. Então a seleção da rede que proporcionou o melhor ajuste foi feito considerando a média do EQM médio, do erro quadrático médio na amostra de validação. Então, para a melhor arquitetura de rede, foram efetuados 1000 novos treinamentos. Isso é feito com o intuito de diminuir o esforço computacional, né? Então, dessas 10 arquiteturas de rede, nós treinamos 100 vezes e selecionamos a melhor pelo menor erro quadrático médio. Com isso, diante da melhor arquitetura de rede, nós fizemos 1000 novos treinamentos, no intuito de obter os pesos sinápticos, os vieses que correspondessem ao melhor modelo. Então, como eu disse, foi para diminuir esse esforço computacional e depois nós observamos a importância relativa das características na camada de entrada pela função. Então, a capacidade preditiva da rede foi feita por um teste de regressão da produtividade predita com a real. Observe-se, nós testamos a significância do coeficiente angular da reta pelo teste T, assumindo como hipótese nula e alternativa a possibilidade deste coeficiente ser igual ou diferente de 1. Vamos observar aqui. Então, fixou-se aqui uma reta no ponto de origem do plano cartesiano. Aqui nós temos a produtividade real e aqui a produtividade predita. Se esse coeficiente angular aqui não diferir de 1, ou seja, não foi significativo, ou seja, não há diferença entre a produtividade real e a produtividade predita. Dessa forma, se o R2 for alto, que indica ali a qualidade do ajuste, com o modelo não significativo, não tendo diferença entre os dois parâmetros aqui, produtivo, real e predito, nós temos a ferramenta para a capacidade da rede. Esses modelos foram aplicados, nós fizemos o primeiro estudo, já aceito pelo periódico Agriambi, a Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, que foram os modelos de regressão para a estimativa da produtividade em pau forrageiro cultivar gigante. Aqui nós temos a primeira matriz, que é a matriz de correlação. Então, por que isso é importante? Porque as variáveis que mais se correlacionam com a produtividade, nós temos uma variável com maior potencial para compor o modelo preditivo. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui a altura da planta e a produtividade. Nós temos a correlação aqui de 0,5. Uma correlação razoável, né? Mas quando a gente observa aqui a área total do cladódio com a produtividade, nós já temos uma correlação próxima de 0,9. Então, nós temos variáveis de alta correlação. Aqui com o número de cladódio, olha, 0,8 correlacionando aqui o número de cladódio com a produtividade. Então, essas duas variáveis aqui, a área total de cladódio e o número de cladódio, elas apresentam alta correlação com a produtividade. Observe que, do ponto de vista prático, qual dessas duas aqui tem a maior facilidade de obtenção em campo? Você conhecer toda a área do cladódio ou apenas contar o número de cladódio? Então, tudo isso foi levado em consideração. Bom, nesse slide aqui, como primeiro resultado, nós fizemos o primeiro teste de regressão aqui com a variável resposta à produtividade e a variável preditora área total de cladódio. Então, nós conseguimos aqui um R2, que foi a qualidade de ajuste desses dados, com esse modelo acima, igual a 0,74 no R2. O R2 ajustado, muito bom também, com 0,74 aproximadamente. E o coeficiente de variação do modelo de 25%. Quando nós fizemos o teste com a variável preditora número de cladódio, o R2 teve uma queda, mas não tão diferente de uma variável que é muito mais difícil de ser mensurada em campo. Então, pela praticidade, esse modelo aqui de regressão linear simples com a variável número de cladódio, ele se apresenta como mais adequado, sendo, portanto, utilizado para compor o modelo de recomendação no aplicativo, diante da facilidade de se obter essa variável em campo. Aqui apenas a relação, né, entre os vasos observados e preditos que configuram com o mesmo R2 já colocado aqui. Neste momento, nós vamos conhecer na prática como os modelos de regressão linear simples e múltipla podem estimar a produtividade da palma forrageira. Ao chegarmos a determinada área, denominada como palmal, nós temos que identificar quais são as dimensões do comprimento e da largura daquela área. Vamos simular aqui um hectare formato quadrado 100%. Então, nós temos aqui um hectare de área. O segundo passo é identificar qual foi o espaçamento empregado.
em fileiras simples, duplas, com 3 fileiras ou com 4 fileiras. Aí nós vamos conhecer a população de plantas por hectare. Na sequência, nós vamos conhecer os modelos para estimar a produtividade. Então, nós temos aqui um modelo de regressão linear simples, com apenas uma variável, e essa variável utilizada foi o número de cladódios. Por ser a variável que tem uma boa correlação com a produtividade e de fácil obtenção no campo. Observe como funciona. Nós temos que mostrar aqui, por exemplo, 8 plantas, e cada planta, o produtor vai fazer a contagem direta do número de cladódios. Por exemplo, planta 1, 12 cladódios. A planta 2, com 15 cladódios. E assim por diante, até a 8ª planta. Com isso, nós vamos obter a média do número de cladódios por planta. Daí, nós vamos aplicar aqui no modelo, com esse estimador aqui, PROD, e nós vamos obter aqui 20 kg por planta. Conhecendo qual foi o espaçamento utilizado, nós temos aqui a população de plantas estimando a produtividade aí de 400 toneladas por hectare aproximadamente. E para que isso representa? Qual a importância disso? Conhecer o número de animais que nós podemos arraçoar na estação da estiagem. E o mais importante que isso também é que nós já temos aqui todas essas informações no celular, que o produtor também pode inserir aqui as dimensões, 50, por exemplo, de comprimento por 30 de largura, e nós podemos conhecer também qual vai ser a produtividade daquele palmal já aqui na palma da mão com o aplicativo Palma Forrageira. Então, partindo para outra tela aqui, nós temos então o rebanho. Qual vai ser o rebanho a ser arraçoado? Então, uma produtividade aí de 400 toneladas, se o produtor tem 10 animais, com consumo diário, aí, vamos colocar aqui de 40 kg por dia, ele consegue atender a demanda desses animais, uma dieta balanceada, né, em até 34 meses. Ok? Para o modelo de regressão linear múltipla, que é aquele que atende a 2 características preditoras. Aqui no caso a área total do cladódio e aqui a espessura do cladódio. A espessura do cladódio é uma variável relativamente simples de ser obtida, mas essa área total do cladódio não é tão fácil, como dito anteriormente. O modelo aqui estimado configurou um R2 0,76. Um R2 ajustado 0,76.3, então não tem muita diferença, ou seja, as 2 variáveis são igualmente importantes. Observe aqui nesse gráfico de superfície que a área total do cladódio tem maior poder de explicação sobre a variável produtividade. Mas ainda assim, nós não vemos muita diferença entre esse modelo múltiplo com o modelo simples explicado anteriormente, que teve um R2 0,74. Então, nós poderíamos considerar o modelo simples mais adequado do que este, porque essa variável ela não assegura um ganho significativo em termos de qualidade de ajuste, né? Então, nós temos aqui 0,76, o anterior foi 0,70. Esse outro estudo ele foi publicado também na revista Agriame em 2018, com modelos de redes neurais artificiais. Queria mostrar para vocês aquela questão inicial que nós falamos do erro quadrático médio, né? Que nós testamos 10 arquiteturas de rede, variando com o número de neurônios de 1 até 10. Então, aquele que apresentou o menor erro quadrático médio foi o modelo com 5 neurônios na camada intermediária. E, coincidentemente, apresentou também o melhor coeficiente de determinação. Se tem menor erro, tende a ter melhor qualidade do ajuste. Então, só vou mostrar aqui, então esse modelo aqui com menor erro e a melhor qualidade do ajuste favoreceu a seleção do modelo aí com 5 neurônios na camada intermediária. Então, quanto menor o QM, maior proximidade dos valores reais e os preditos, o que assegura a eficiência da rede. É bem verdade que nem sempre o acréscimo de neurônios favorece o desempenho da rede. Nós mostramos isso aqui agora, né? Então, a rede aqui com 10 neurônios, você tem um coeficiente de determinação ainda menor do que uma com 5 neurônios. Então, todos esses dados agora foram obtidos, a certificação através da amostra de validação. A topologia da rede mostra, então, o que foi de fato utilizado, né? Nós utilizamos aqui 6 variáveis na camada de entrada, com 5 neurônios na camada intermediária, e aqui a produtividade na camada de saída. O teste de Garçon ele permite identificar qual dessas variáveis aqui apresenta menor importância. No caso aqui foi a largura do cladódio, da raquete, que teve menor importância, sendo então a variável com possibilidade de ser subtraída do modelo. Então, nós observamos aqui o modelo agora para fazer o teste, né, de
teste de regressão e foi dito como significativo, porque o coeficiente angular aqui não diferiu de 1. Então nós temos uma qualidade de ajuste aqui com o modelo completo, com 0,87, ao passo que se a gente subtrair uma variável aqui, nós teremos, aqui com as 5 variáveis, nós teremos um modelo com 0,81. Então, uma variável a menos no modelo favorece um modelo mais compacto, mais robusto para a estimativa, ou seja, de fácil mensuração em campo. Além dos modelos de regressão linear simples e múltipla, já apresentados nos slides anteriores, nós temos também as redes neurais artificiais, que você consegue obter aqui uma estimativa da produtividade de maneira mais precisa até. Então nós vamos ter aqui o levantamento das variáveis independentes, por exemplo, comprimento do cladódio, aqui a largura do cladódio, aqui a espessura do cladódio, a altura da planta, o número de cladódios, vamos colocar aqui 30, e a área total do cladódio. A gente consegue ter uma estimativa aqui um pouco mais precisa, com maior qualidade do ajuste. Então aqui em torno de 16 kg por planta. E assim fazer os desdobramentos naquela área, como já expliquei anteriormente. Para outras culturas, os modelos de regressão e também de RNA, por aplicado nós temos aqui o exemplo da cultura da banana com a cultivar tropical. Foram estudos publicados por Soares nos anos 2012, 13 e 14, nos seguintes periódicos. Ela conseguiu ajustar os modelos de RNA, selecionando o menor erro padrão médio, igual a 1,4, e com ajuste de 0,91. Para a Pratanã, nós conseguimos ajustar os modelos de predição de colheita, por regressão e também por redes neurais artificiais, em que a regressão linear simples conseguiu estimar a produtividade com antecedência de até 120 dias, né? Com ajuste aí de 0,99 para a Pratanã e aqui 0,98 para a BRS Platina. Fizemos um outro estudo publicado no Journal of Agricultural Science sobre a comparação de todos os modelos de predição de colheita. Então nós consideramos aqui todos os modelos com diversas arquiteturas de rede, com neurônios aqui variando de 1 até 30 e com 7 variáveis na camada de entrada. E também fizemos a arquitetura de rede com 6 variáveis na camada de entrada, também variando de 1 até 30. E aí, pelo R2 e pelos erros, nós conseguimos selecionar os melhores modelos, né? Então, aqui diversas topologias de rede foram testadas, no intuito de identificar quais delas apresentavam o melhor resultado. Então, aqui para mostrar na análise gráfica que os dados foram apresentados de maneira simultânea. Então, nós temos aqui os dados observados, na linha preta, e aqui os da linha vermelha, regressão linear simples com a variável área total do cladódio, regressão linear simples com a variável número de cladódio, e aqui a regressão linear múltipla com a área total do cladódio e com a espessura do cladódio. Então, nós observamos que não existe grande diferença entre os modelos. Então, o modelo de regressão linear simples com o número de cladódio, ele permite atender satisfatoriamente ao modelo preditivo pelo fato de mostrar na prática um modelo mais aplicável, mais facilmente execuível. Então, aqui nós testamos também com as redes neurais, né, que nós temos dados observados aqui os preditos pelo modelo de redes neurais. E esse azul aqui, ó, nós temos com 6 variáveis na camada de entrada e o 7 com 7 variáveis na camada de entrada. Então, esse modelo aqui com 7 variáveis indica a maior proximidade entre os dados preditos e os dados observados. Mostrando rapidamente a contribuição científica, nós já temos diversas citações de redes neurais, né? Nós temos aqui, ó, em outras culturas, baseadas aqui nas características morfológicas das redes neurais, foram capazes de predizer a produtividade da palma forrageira com qualidade de ajuste aí igual a 0,86. Esses trabalhos foram citados em diversos estudos com importância prática, né? Então, esses modelos que nós construímos já foram citados em diversos estudos científicos. Aí, só vou mostrar rapidamente aqui em outros trabalhos. Rapidamente mostrando aqui, ó, em outras culturas, desenvolvimento de modelos com base nas características morfológicas
foram capazes de predizer a produtividade, aqui, como dito também aqui. No momento, nós finalizamos essa videoaula sobre os modelos preditivos da produtividade e dizemos que foi muito importante vocês conhecerem os modelos de regressão linear simples, múltipla, com interação e também a questão do modelo de redes neurais artificiais com o propósito de predizer a colheita. Então nós podemos concluir que esses modelos matemáticos eles são eficazes para a predição da produtividade. E eu poderia perguntar para vocês, quais desses modelos vocês recomendariam para compor um aplicativo? O que seria mais facilmente executável pelo produtor, pelo pesquisador em campo? Então nós temos que o modelo de regressão linear simples, com a variável número de cladódio, atende perfeitamente ao que se planeja com a estimativa da produtividade da palma forrageira em campo. Então, gostaria de agradecer mais. Então, é válido registrar aqui nossos agradecimentos aos institutos federais do Amazonas, do Baiano, à Universidade Estadual de Montes Claros, à Universidade Federal de Minas Gerais, por toda a contribuição desse projeto de pós-doutoramento na Unimontes. Neste momento, após a apresentação dessa palestra, nós vamos passar agora para a observação dos vídeos que foram desenvolvidos pelos nossos estudantes, sobretudo do curso subsequente. Então nós vamos assistir o vídeo e depois teremos uma mesa redonda com tudo aquilo que foi abordado, tanto na palestra quanto nos vídeos. Então, muito obrigado.